Muito boa noite para você aqui ligado na AllTV, sempre no www.alltv.com.br. Começando mais uma opinião livre, ao vivo, 21 horas e 56 minutos deste 6 de abril de 2011. Para conduzir o programa, para conduzir os debates, ao meu lado o doutor Paulo Cremonese. Boa noite. Boa noite para os telespectadores que nos assistem, internautas. Hoje, dado o sucesso que teve o programa de 25 dias atrás, que nós fizemos, falando sobre a diminuição da idade para a imputabilidade penal, nós convidamos e tivemos a grata satisfação de sermos atendidos mais uma vez pela doutora Eliana Passarelli, pelo doutor Ariel de Castro, que estão aqui e recebem já o nosso boa noite. Boa noite, Ariel. Boa noite, Eliana. Obrigado pela participação. Boa noite, é um prazer. Mais uma vez. E como nós começamos o programa na vez anterior em que nós os convidamos, eu pediria que cada um dissesse rapidamente por que é a favor ou contra a diminuição. Ok, a doutora. Que gentileza. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com o doutor Ariel, meu amigo, o Paulo Cremonese, Marcelo. E dizer assim, eu diria assim, é só relembrar quando você tinha 16 anos de idade, se você sabia o que era certo ou o que era errado. Direito é bom senso. Ou você faz, né? Uma coisa certa você faz errada. Então é questão de bom senso. Fazer xixi na rua, por exemplo, é contravenção penal. Com 16 anos você não sabe que fazer xixi na rua é contravenção penal? É isso aí. Então, tem mais a que reduzir e as coisas têm que serem muito claras para essa moçada, que está muito sem limite. Com todo respeito à doutora Eliana Passarelli, eu entendo que, na prática, quando se decidiu sobre a idade penal, não é se a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, até porque hoje uma criança, talvez de 6 anos, já saiba o que é certo e o que é errado. Mas o principal que o legislador colocou é que o sistema penitenciário, que o Código Penal e também o sistema que nós temos para o cumprimento de pena é inadequado para pessoas que estão formando a sua personalidade. Um sistema penitenciário hoje dominado por facções criminosas, onde os crimes muitas vezes se iniciam atrás das próprias grades, onde as pessoas coordenam o próprio crime organizado, o tráfico, os sequestros, também de dentro do sistema prisional, certamente não é um local mais adequado para a formação de jovens, para pessoas que estão formando a sua personalidade. E então, a Fundação Casa né? Quer dizer, hoje eles botaram fogo em tudo, está pegando fogo lá na Vila Mariana, né, doutor? E eles não sabem o que eles fazem, então com 30 reféns lá. Não, eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles fazem, mas a questão é que os presídios não são adequados. A Fundação Casa tem inúmeros problemas, mas a reincidência hoje oficial da Fundação Casa está em torno de 12%. 12% que eles saem com 17 anos, entram com 18 e não se leva em conta, quando completa os 18, isso. Mas se levar em conta vai chegar a 30%. Nosso sistema penitenciário, o último censo do Ministério da Justiça é de 70% de reincidência. Cada 10 pessoas, 7 voltam a cometer. Eu gostaria de explicar duas coisas. Primeiro, nós somos um dos poucos países do mundo que adota os 18 anos como critério meramente biológico para a aferição da maioridade penal. Existe o psicobiológico, o psicológico e nós somos o biológico. Não há explicação, sob o ponto de vista psicológico, para que não se adote os outros sistemas, inclusive o francês, que é o mais rigoroso, em relação à minoridade. Por outro lado, não se tem a ideia, e isso dentro do Código Penal é muito claro, não se tem a ideia de que se você mudar, o sistema penitenciário está falido, portanto o Código Penal está falido. Todos que cometerem delitos migrarão para uma cadeia pública, para um sistema prisional falido. Quem está falido é o Estado, não é a lei penal, não é o direito penal. Então, quando você diz assim, olha, vamos adotar o critério dos 18 anos, a moçada dos 15, 14, 16, 18, 17 continua
continua delinquindo mesmo. Quantos menores matam, quantas pessoas nós vemos atacando umas às outras, porque não tem o menor pudor nisso, porque sabe que não vai acontecer nada. É o princípio básico da impunidade desse país. Então, uma coisa é você adotar um critério, que é o biológico, que diz assim, olha, será com 18 anos, e outra coisa é você adotar o problema das cadeias, que eu também concordo, e acho que não tem que ser depósito de gente, eu acho que tem que ter um princípio de ressocialização do condenado, em qualquer aspecto. E terceiro, hoje só vai realmente cumprir pena em regime fechado aqueles que forem absolutamente, como é que eu diria, perigosos, porque os que cometem delitos mais graves, os menos graves não, ficam aí. Mas a senhora acha que os adolescentes se sentem impunes, mas e os maiores que hoje cometem tantos crimes, né? A maioria da população carcerária tem entre 18 e 25 anos. Tá, então eu vou dizer a mesma coisa, ninguém fica preso nesse país mais do que 15 anos, ninguém fica preso, que é outro absurdo. Adotaram um critério esdrúxulo, e quem os adotou foi o legislador de 1984, que é assim, eu não cumpro pena por inteiro, eu posso cumprir 1/6 da pena que eu saio para o regime progressivo, eu progrido de regime, que aliás a história de progressão de regime é balela, é história para boi dormir, entendeu? Isso é coisa de advogado que estava no Congresso na época e queria juntar a sua clientela, e se quisesse por nomes, né, que eram os benditos deputados federais da época, e fora os ignorantes que ali estavam, e que fica assim. Então, sistema prisional não existe. Regime de pena em cumprimento aberto, isso é ridículo, isso eu nem vou discutir, porque não dá nem para discutir. A sensação de impunidade é a mesma, tanto do menor quanto do maior. Agora, se você colocar limites em relação à menoridade, né, eu tenho certeza que baixa a criminalidade. E é uma forma de não delinquir. Mas a questão da impunidade é muito mais profunda, doutora. Quando se leva em conta a frase clássica do Marquês de Beccaria, que já dizia: o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena. Beccaria nasceu em 1850, doutor. Nós estamos em 2012. Então, exatamente, a certeza da punição. Falou tudo, a certeza da punição. E hoje ninguém tem certeza de punição. Exatamente, então você concorda comigo. Os crimes não só vai são entrar que nem aquele apurados. psiquiatra enlouquecido que chegou assim, só vai concordar comigo. Os crimes não são apurados no nosso país. 3% só dos crimes é que são devidamente investigados, concluídos. As vítimas nem mais vão à delegacia. Porque não confiam exatamente, na polícia, não é na polícia. Não confiam no judiciário, não confiam nas instituições. Não, desculpe, não confiam no cumprimento da pena. Não, porque nas não há instituições pena. Também não. Você vê que as instituições também não merecem muito. Joga aí na... Já viu as pesquisas? Pode jogar, então joga aí na sua pesquisa. Pode jogar, então pode jogar. No nosso chat. Eu quero ver quem é que não confia no Ministério Público. Quem não confia no Ministério Público. O Ministério Público é uma das poucas instituições que ainda existe uma boa parcela da população que confia. Mas e a polícia? Isso que eu estou dizendo. Esses dias mesmo saiu uma pesquisa que a maioria do povo, 80% da população não confia na polícia. Mas não pode, aí se vê episódios como esse do policial militar que leva no cemitério, mata o rapaz, mas o senhor está discutindo comigo o quê? Que foi assassinado. Sistema penitenciário, polícia, Então, mas nós temos um sistema de polícia e de justiça que não funciona adequadamente. Olha, o senhor não me diga que não tem um sistema de justiça, porque senão eu vou desacreditá-lo como como advogado. Não funciona adequadamente. Existe. Não. Desculpe, eu não sei o que o senhor chama de adequadamente. O que eu estou discutindo aqui é o seguinte: um dos princípios fundamentais da pena é exatamente o de repressão, que é o de troca, você me faz um mal, eu te dou outro mal, que é a pena, é o de retribuição. E o outro é o intimidativo. O intimidativo ele se resume em duas coisas. O intimidativo especial, que é em relação ao delinquente em si, você puniu, portanto, tanto será a pena. E o outro assim, olha querido, se você vir a cometer algum delito, a sua pena existirá e será de tanto. É a certeza da pena do Marquês de Beccaria. Então... E que no Brasil nós não temos a certeza porque não há, boa parte dos crimes não são investigados. 10% dos homicídios só que são apurados até o final. Por quê? Porque aí eu vou chegar. Porque existe a lei do silêncio, porque a gente sabe que as pessoas, se forem conduzidas a
a testemunhar, a fazer qualquer coisa, daqui a 3 meses o cara está solto e está atazanando a vida dela. E a senhora acha que a questão da menoridade é que vai solucionar todos esses problemas? Não, o senhor que transpôs o assunto aí para o outro lado. Se o senhor quiser voltar à menoridade, é o poder intimidativo da pena. A hora que a gente chega para o menor e coloca assim, olha, daqui para frente é cadeia. Mas se isso funcionasse, os Estados Unidos não seria o país mais violento do mundo. Doutor, lá tem pena de morte. Então, mas lá também não inibe também. Não, olha, se for para discutir falácias, nós vamos discutir falácias. Lá não se inibiu. Se for para discutir profundidade... Eu já estive, inclusive, lá nos estados que tem... os adolescentes são tratados todos como adultos e que eles vão para presídios, e os estados onde eles têm medidas socioeducativas e lá realmente funciona e é bem aplicado, a criminalidade infanto-juvenil é muito maior nos estados que eles vão para o presídio, depois sai do presídio, isso não é sai muito pior do que nos estados que eles vão, cumprem as medidas socioeducativas, um período mais curto, com atividades educacionais, eles saem muito mais aptos para o retorno à sociedade. Não, mas eu não discordo que eles tenham que ter um retorno à sociedade. Todo criminoso tem que ter um retorno à sociedade. Porque não pode ficar cometendo atos infracionais e achar que não vai acontecer nada. Porque é a sensação, não é a sensação, é o que acontece. Na Fundação Casa, quem que vai? Mas existe repressão também. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as medidas socioeducativas, que tem também o caráter de repressão. Ou até os 21 então, compulsoriamente. O que pode se discutir é a questão do tempo da internação, se está adequado ou não. Mas não colocar esses jovens num sistema prisional completamente falido. Eu estou falando do jovem enquanto adulto já. Ser, sim, responsabilizado aos 16 anos. Caso contrário, eu vou fazer aquela velha... coisa que todo mas mundo eles faz. já são responsabilizados. Não, então não vota porque vota errado. Mas eles são responsabilizados. Não vota porque vai votar em gente cretina que não sabe fazer a coisa certa. E olha o que nós estamos vendo aí. É isso aí. Aliás, temos inflação até atualmente. Mas é diferente o voto da prisão. O voto é facultativo. Agora, se for redução da idade, daí é obrigatório. A pessoa vai para a cadeia. Não, eu também acho. Tem que ir para a cadeia mesmo. Mas muitas vezes se acha, não, vai reduzir a idade. Daí reduz para 16, vai verificar que não resolveu o problema. Olha, na França, daí reduz para 13, para 10, para 6, para 5. A França, daí vai prender a carteira. Exatamente. Daí vai criar o berçário presídio. Vai criar o berçário presídio. A responsabilidade civil começa ao 0 e vai iniciando a responsabilidade penal, de acordo com o seu grau de entendimento. É assim que funciona. Né? E aqui... Desculpe, não quero nem que funcione assim. Baixando para 16... Mas a França é outra realidade. A realidade econômica, não vamos chegar a extremos. É bastante não diferente. chegaremos a extremos, doutor. Mas chegando num patamar de 16, nós somos acho que nós somos, em 591 países, um dos poucos, um ou dois, inclusive Portugal... Não, segundo o Unicef, a maioria dos países adotam esse critério dos 18 anos. Não, com relação ao critério dos 18 anos, a Nicole diz assim pra gente: hoje em dia, uma pessoa com 16 anos de idade possui plena capacidade para entender a ilicitude dos atos, bem como determinar-se de acordo com esse entendimento. E esse é o fundamento da lei para justificar a maioridade dos 18 anos. Perfeitamente, é isso aí mesmo. Aí o Duda está dizendo, o Aduda, está dizendo aqui, o Brasil é o país do futuro, essa conversinha eu ouço desde que eu nasci. Enfim, o pessoal está concordando mais com a doutora Eliana Passarelli, viu, doutora? Não sei se... existe uma parcela... existe uma parcela grande da sociedade que tem dificuldade de compreender essa questão, mas... Desculpe, mas eu não tenho dificuldade alguma, doutora. Sabe quantas vezes eu fui roubada? Roubada com arma, com gilete? 5 vezes. Ah, sim, eu fui 18, então tá bom. Até hoje não consegui pôr um bandido Eu até me salvei umas 2 vezes porque me reconheceram, tal, do meu trabalho com os direitos humanos e me pediram desculpa. Bom, imagina o que vai acontecer comigo. Senhores bandidos, por favor, eu não mordo quando eu estou abaixando. E me devolveram o que tinham pego, mas de qualquer forma... Te devolveram? Ótimo, olha, sou super favorável aos direitos humanos, só para preso.
Mas certamente os piores crimes que são cometidos no Brasil são pessoas que já passaram pelo sistema prisional. Esse caso mesmo de Cunha, recentemente, mostra claramente isso. Mas ele é maior. Então, é maior, passou pelo sistema prisional. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não sou partidária de um sistema prisional do qual nós vivemos. Se vocês quiserem tomar como parâmetro o presídio Romão Gomes, do qual eu tive a honra de ser corregedora pelo Ministério Público do Estado de São Paulo durante 5 anos, eu vou dizer que a reincidência é 0.